Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Hoje vamos gravar o 6º episódio da nossa série Vida de Fé, Escolhas e Possibilidades, e hoje com o tema Identidade e Identificação. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a vocês que se inscreveram no canal, agradecer a todos porque compreendem que dessa forma nós conseguimos levar o Evangelho de Jesus Cristo a alcançar mais pessoas. O nosso propósito é que todos compreendam o que Deus tem preparado para cada um, para que todos vivam em paz, em harmonia, tenham felicidade, saibam qual é o propósito de Deus para que consigam extrair o melhor desta vida, o melhor de cada dia, o melhor que Deus tem preparado para você, para a sua família, segundo as bênçãos que Ele tem reservado nas regiões celestiais. Então, muito obrigado pela sua inscrição e aqueles que ainda não fizeram, por favor, vão até o canal, se inscrevam, dê o seu like, faça o seu comentário, porque de fato isto contribui para que a mensagem alcance a mais pessoas e nós possamos estar atentos aos cuidados e às bênçãos de Deus. O tema de hoje nós vamos tratar dentro da série Vida de Fé, Escolhas e Possibilidades. Hoje nós temos o tema Identidade e Identificação. Nós estamos tratando acerca da estrutura humana dentro das suas questões de escolhas e possibilidades na vida dentro da presença de Deus. Deus nos concede que nós escolhamos aquilo que consideramos o melhor para a nossa vida, desde que nós não saiamos dos seus propósitos, da sua intenção, que é sempre boa, agradável e perfeita para todos nós. Quando nós observamos a criação, Deus criou o homem, criou a mulher, instituiu a família neste formato, e a instituição da família criada por Deus, que deu o crescimento à humanidade, e hoje, com a humanidade já estruturada, já formada, nós temos a possibilidade, pelo livre-arbítrio, de escolhas diferenciadas para a nossa vida humana, dentro das aptidões que cada um de nós recebemos de Deus. Sabemos, até por palavra direta de Jesus Cristo em Mateus capítulo 19, que nem todas as pessoas nasceram para casar. Assim como algumas pessoas, mesmo que tenham aptidão para o casamento, também não nasceram para ter filhos, ser pais e mães biológicos, mesmo que de alguma maneira acabam sendo de maneira referencial pela sua postura de vida, através da família que ele constituiu, sendo marido e mulher, ou da família em que ele é inserido, a sua família de origem, para aqueles que decidiram não casar. Jesus, em Mateus 19, ele fala que alguns nascem eunucos. Eunucos é uma expressão que Jesus usa para apresentar que tem pessoas que não nasceram com aptidão para a sexualidade. E aquele que não nasceu com aptidão para a sexualidade, ele não deve seguir para o casamento, porque o casamento implica na unidade do casal pela sexualidade. Então, aquele que não tem aptidão sexual, não tem desejo sexual, não tem afinidade sexual, ele não deve se casar, e isso é um grande parâmetro de observação, de distinção, de discernimento, para que aquela pessoa saiba se ele realmente tem aptidão para o casamento ou não. Até porque
Se ele não tiver e se casar, ele vai fazer com que a outra parte sofra dentro do relacionamento conjugal, dentro do casamento. Muitas pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento, acabam se relacionando de uma maneira em que faz com que o seu cônjuge venha cair em sofrimento, porque não observou a si mesmo, não se conheceu a si mesmo antes de partir para o casamento. E é por isso que agora nós chegamos neste tema, identidade e identificação. Conheça-te a ti mesmo, a frase do filósofo Sócrates, que ainda permanece e é um desafio para todo ser humano nos dias atuais. Conheça-te a ti mesmo. Conhecer na sua integridade, na sua ética, na sua moral, na sua questão de relacionamento familiar, social, trabalhista. Nós já vimos que dentro das prescrições de Deus, antes de que o ser humano se case, homem e mulher, antes que o ser humano se case, ele deve se conhecer de uma maneira íntegra, de uma maneira íntima, para que os sofrimentos da acomodação do início de um casamento sejam minimizados, sejam tratados de uma forma mais branda, e os ajustes de cultura de famílias diferentes, os ajustes das questões dos pecados que cada um carrega em si mesmo, sejam diminuídos pela presença de Deus e pelo autoconhecimento. Então, como nós já vimos nas mensagens anteriores, quando nós estamos tratando de Gênesis capítulo 2, onde Deus vai instituir o casamento, onde Deus fala que não é bom que o homem esteja só, e ele vai fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. É o versículo 20 de Gênesis 2. É um texto que dentro da estrutura da humanidade serve tanto para o homem quanto para a mulher. Deus, ele fez uma auxiliadora idônea para o homem, assim como para a mulher, ele também faz um auxiliador que lhe seja idôneo, aqueles que vão compartilhar a vida juntos, que decidem estar juntos. Mas para isto, Deus, ele coloca algumas bases, e a base que ele coloca em primeiro lugar deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Deixar emocionalmente, deixar fisicamente, deixar psicologicamente, deixar financeiramente, ter o seu espaço para que possa se conhecer. Todos sabem que o conhecimento na sua integridade vem na expressão do estar sozinho. Quando nós estamos sozinhos, nós revelamos a nós mesmos quem nós somos. Quem você é quando não tem ninguém te observando? Quem você é quando não tem ninguém ao seu lado? Como é o seu relacionamento espiritual? Como é o seu pensamento a respeito da família, a respeito de si mesmo, a respeito da sociedade? Quem é você na sua individualidade quando está sozinho? Quais são as suas escolhas? O que você escolhe assistir, acompanhar, ouvir? O que você escolhe? Quais são os tipos de música que você gosta de ouvir? Quais os tipos de leitura que você gosta de fazer? Quando nós estamos sozinhos, nós passamos a nos compreender melhor e a revelar a nós mesmos quem somos. Então, por isso, a prescrição de Deus: deixará o homem
seu pai e sua mãe, para que ele desenvolva em si mesmo identidade. E a partir desta identidade é que ele vai buscar, se ele compreender que tiver aptidão para o casamento, ele vai buscar uma pessoa que seja o mais parecido com ele possível. Depois que ele conhece a si mesmo de maneira mais íntegra, mais íntima, depois de conhecer a si mesmo na sua identidade, ele vai buscar alguém com quem ele se identifique. Assim como o homem na criação, quando olhou para a mulher, ele fez uma declaração: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu costumo dizer que os opostos se atraem, mas dificilmente permanecem juntos. Os opostos se atraem porque tudo que é diferente chama a atenção. Os opostos se atraem porque nas diferenças se chama a atenção do outro pelo diferente. Mas a diferença, se não tiver pontos de identificação, dificilmente aquelas pessoas vão conseguir se manter juntas. Quando as diferenças são graves, são gritantes, as pessoas vão ter dificuldades em se manterem juntas. Porque as diferenças que atraíram no início, com o tempo, passam a incomodar. Com o tempo, passam a ser perturbadoras no seu dia a dia. E aí, nós temos sim que observar a nossa postura de vida. Quem somos, a nossa identificação, para buscar no outro alguém que seja osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Alguém que seja o mais próximo possível, que se identifique o máximo possível, que tenha os mesmos sonhos, os mesmos projetos, os mesmos ideais, a mesma direção de vida, a mesma interpretação da espiritualidade, o mesmo respeito por si mesmo, pelo próximo. Quanto mais identificações você encontrar no outro, mais você vai ter harmonia no seu relacionamento de namoro, de noivado, até chegar a um casamento. É por isso que existem esses tempos diferenciados: o namoro, o noivado, para depois se chegar ao casamento. São estágios diferentes da vida do ser humano. Então, o primeiro passo é se conhecer e ter esta consciência de quem se é de fato, para poder, na sua identificação, na sua identidade, se identificar com alguém que seja mais semelhante possível a ele. Então, o primeiro passo, autoconhecimento. Dentro desse autoconhecimento, eu vou saber se eu tenho aptidão para o casamento ou não, se eu consigo conviver com outra pessoa de maneira íntima, de maneira íntegra, de maneira direta, de maneira pessoal, de maneira contínua, conviver com os defeitos, com os pecados, com as falhas. É claro que também vou ter conquistas, vou ter sonhos realizados, vou ter alegrias, mas existem os dois lados da mesma moeda, existem faces diferentes que têm que ser observadas. Deixar o homem, o ser humano, seu pai e a sua mãe, conhecer a si mesmo, e agora, se conhecendo, buscar identificação dentro
da própria identidade. Quanto mais semelhante você for ao outro, mais harmonia e felicidade você terá. Imagine que Deus, quando nos criou, a sua imagem e a sua semelhança, Ele queria desde o começo que nós tivéssemos relacionamento íntimo com Ele, que nós tivéssemos proximidade com Ele, que nós tivéssemos identidade, mas também identificação, porque nós somos a sua imagem e nós somos a sua semelhança. A partir desse princípio, no relacionamento conjugal, também nós temos que ter alguém ao nosso lado que seja a nossa imagem de caráter, de personalidade, de fé, de relacionamento, de integridade, de ética. Nós temos que ter alguém ao nosso lado que seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Quanto maiores forem as semelhanças, quanto maior for a identificação dentro do conhecimento da identidade, maiores serão as afinidades e menores serão os conflitos. Casais que têm muitos conflitos é porque são diferentes demais na sua estrutura do ser, na sua maneira de ser. E os ajustes vão ficar mais difíceis. Deus quer que nós evitemos os problemas maiores. E nós temos que nos observar para que esses problemas sejam amenizados. Também é claro que dentro desse processo de relacionamento, muito daquilo que nós ainda não nos conhecíamos, era conhecido de nós mesmos, é revelado através do próprio relacionamento. E aí os ajustes precisam ser feitos. As questões diárias precisam ser reajustadas, reprogramadas. E a beleza que há na perspectiva divina, quando Deus nos oferece a oportunidade dentro das nossas escolhas, é a possibilidade de ajuste. Por mais diferentes que nós sejamos, nós podemos nos ajustar quando há disposição, quando há vontade, quando nós nos colocamos na presença de Deus e permitimos que o Espírito Santo transforme a nossa mente, o nosso coração. Quando nós permitimos que o nosso interior, a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos planos, os nossos sonhos e projetos sejam dirigidos pelo Espírito Santo, nós somos renovados pela palavra de Deus para vivermos em novidade de vida. Assim, o primeiro passo agora, para aqueles que já se conhecem, na sua identidade, se decidirem, por se conhecerem, se decidirem continuar a sua vida em carreira solo, permanecer sozinhos, tem que manter o respeito, tem que manter a ética, tem que manter a moral, tem que manter o relacionamento com Deus, a sua espiritualidade. Para aqueles que se identificaram como pessoas que são aptas para o casamento, devem agora, na sua identificação, na sua identidade, se identificar com aquele que é mais próximo, com aquele que é semelhante a você. E aqueles que já se casaram, já constituíram família e têm problemas com essas diferenças do ser, essas diferenças conjugais,
coloque diante de Deus, busque no Espírito Santo a unanimidade em Cristo Jesus. E Deus é capaz de transformar os pensamentos e as intenções do coração para que, por maiores que sejam as diferenças daqueles que já se casaram, que tudo ainda possa ser reconstruído e reharmonizado na presença de Deus. Deus nos oferece esta oportunidade. Para aqueles que não se casaram, o primeiro passo é buscar autoconhecimento e identidade. Se dentro do autoconhecimento e da identidade se identificarem como pessoas que vão partir para um relacionamento, para a construção de uma família, para um casamento, devem buscar aquele que é mais parecido, mais próximo consigo mesmo. Se identificar com o cônjuge, com os sonhos, com os projetos, na identificação espiritual, na escolha religiosa, observar o trato com a família, os sonhos, os ideais. Quanto mais identificação, menos conflito. Para aqueles que já se casaram e ainda não tiveram no começo a oportunidade de terem essa reflexão, de terem essa observação, permita que o Espírito Santo transforme a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus pela palavra de Deus, e essas diferenças serão complementares, passam a serem complementares um do outro. E aí Deus trabalha todas as coisas, todos os detalhes, para que mesmo nas diferenças, a harmonia permaneça dentro da vida deste casal, da estrutura familiar, e para que o lar seja um espaço de alegria, de paz e descanso. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 e 13, ali fala que a mulher que consente em se relacionar com um homem que tenha propósitos diferentes na vida, que não se separe. E o marido que consente em conviver com uma mulher que pensa diferente, que tem projetos diferentes, sonhos diferentes, que também não se separe. Porque tanto a mulher quanto o marido são santificados pelo convívio um do outro. Porque Deus pode promover a paz, a harmonia, a felicidade, o crescimento, quando há a abertura da mente, a abertura do coração, para viverem em unidade pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. É esta a nossa busca. Conheça a sua identidade e permita que o Espírito Santo transforme as suas emoções, os seus sentimentos, o seu pensamento. Busque mais conhecimento da vida, da espiritualidade, de si mesmo, e na sua identidade desenvolva a identificação. O marido com a mulher com o marido, o casal com os filhos com os seus pais. Busquem identificação, pontos de referência. E o ponto central de referência na sua vida é o Espírito Santo, que vai te conduzir a Jesus Cristo pela palavra de Deus. A nossa identidade maior é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos identificados por Deus como filhos, como filhas, e desta maneira, pelo Espírito Santo, vivemos a cada dia em novidade de vida. Deixe Deus trabalhar com o seu interior, com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos.
deixe Deus transformar a cada dia o que precisa ser transformado na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, para que o seu lar seja um espaço do Éden da criação, um lugar de paz, de descanso, onde há felicidade, onde há prosperidade e onde Deus habita. Deixe Deus cuidar de você e todas as coisas, todos os conflitos, tudo o que é necessário ser transformado pela ação do Espírito Santo será transformado em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos porque como filhos do Senhor temos a oportunidade de nos identificarmos contigo através de Jesus Cristo, porque o Senhor nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Pai, nós te agradecemos pelo Espírito Santo nos revelar a nós mesmos todos os dias quem nós somos. Te agradecemos pelo que conhecemos de Ti, pelo que conhecemos de nós, pelo que conhecemos da vida humana, da vida espiritual através da Tua palavra. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre todos os que acompanharam esta reflexão, essa mensagem neste momento. Que nós busquemos a cada dia a felicidade, a paz, o amor, a harmonia que o Senhor tem dispensado para que nós vivamos alegres, contentes, felizes, realizados na nossa vida pessoal, profissional, familiar, conjugal, que o nosso lar seja um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar onde todos sintam a presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, permaneça conosco e nos conceda a Tua paz pelo Espírito Santo com foco em Cristo Jesus, que é por quem nós oramos neste momento. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês tenham identidade para se identificarem no seu lar, nos seus relacionamentos sociais, familiares, e que o seu espaço conjugal, a sua vida conjugal e a sua vida espiritual seja plena na presença de Deus, em nome de Jesus.